Olá, eu sou a professora e mestre Paula Barros e estou aqui para trazer para vocês hoje uma orientação sobre comportamentos disruptivos, seus reforços, o manejo comportamental em sala de aula, em base da análise de comportamento. Mas vamos ver primeiro o que é essa análise de comportamento antes da gente começar a conversar. Bom, vocês já ouviram certamente falar em ABA, né? Então, a análise aplicada do comportamento, que é a tradução do inglês Applied Behavior Analysis, é justamente o significado dessa sigla ABA. Então, o que é ABA mesmo? Applied Behavior Analysis, ou seja, análise do comportamento, aplicada do comportamento. Behavior, vocês sabem, o behaviorismo é uma linha, né, de uma escola behaviorista ou comportamentalista, como vocês queiram chamar, né? E o que é, qual é o objetivo dessa ciência ABA, né? Bom, analisar, explicar uma interação da pessoa com o ambiente, o comportamento, a aprendizagem, né? E aí nós vamos conseguir entender através da observação as respostas desse indivíduo para o seu desenvolvimento. Como é que ele responde a esse ambiente para o desenvolvimento, né? E assim nós vamos conseguir minimizar comportamentos inadequados, que nós chamamos de disruptivos também, podem trazer riscos, né, prejuízos tanto para essa pessoa, para esse indivíduo, quanto para quem está no entorno, né? E o ABA consegue, esse método ABA, ele nos ajuda a explicar essa interação, comportamento, ambiente e aprendizagem, né? São vários os estudos, várias as pesquisas. Bom, feito isso, vamos começar a falar como é que essa análise aplicada do comportamento, mais conhecida como ABA, pode ajudar o professor nessa observação, avaliação e no manejo desses comportamentos no transtorno do espectro do autismo, tá? Então, primeiro vamos pensar o que é comportamento, né? Comportamento é alguma ação, alguma atitude que a pessoa vai fazer, né? Ou vai dizer, é um comportamento. Não confundam com característica da pessoa. Por exemplo, comportamento é conversar na sala de aula, brincar, fazer uma atividade, sentar na cadeira, né? Nós não podemos confundir com as características pessoais de alguém, tá bom? Então, cuidado né? Um alerta. É errado definir o comportamento falando que alguém é tímido, é raivoso, é nervoso, ou é bagunceira, ou bagunceiro, né? Porque isso é uma característica, não é um comportamento, tá? O cuidado 2. Tirar nota 10, vocês acham que é um comportamento? E engordar, emagrecer também, é um comportamento? Gente, não são comportamentos. Por quê? Tanto tirar nota 10, tirar total, gabaritar, como queiram, quanto irmão também, ou engordar, emagrecer, são resultados do nosso comportamento. Qual que foi o comportamento para a gente gabaritar uma prova, para a gente ir bem numa prova? Bom, estudar. Então, comportamento é ação, atitude, estudar. No caso de engordar ou emagrecer, é uma consequência também. Então, é um resultado do comportamento. Para engordar, o indivíduo, então, ficou sedentário ou comeu demais. É uma ação, né? Vocês vão falar, sedentário não é uma ação. Mesmo parado, é uma atitude, não tomar uma atitude, né? De se exercitar, enfim. São consequências do comportamento, tá? Então, esses resultados são resultados, mas não comportamentos. Tirar nota 10 não é um comportamento, engordar não é um comportamento, né? O comportamento depende muito do que acontece antes dele vir, dele surgir, dele aparecer, e depois desse comportamento, as consequências que surgem por causa desse comportamento.
né? Gente, por exemplo, uma criança que começa a gritar, ou mesmo você, né? Grita, o que aconteceu antes? Alguém deixou a pessoa desorientada, nervosa? Aconteceu algo com alguém? Quis alertar? Gritou. Só que esse grito teve uma consequência, benéfica ou não? Teve justificativa esse grito? Entendem? Sempre tem um motivo, né? O antecedente, tem um comportamento e tem as consequências desse comportamento. Às vezes tem as boas consequências, né? Que tendem a aumentar a frequência do comportamento, e aí tudo bem, porque são boas consequências, e às vezes nós vamos ter consequências aversivas, né? Porque tendem a diminuir a frequência com que ocorrem esses comportamentos. Tá? Temos que ficar atentas, porque alguns eventos aversivos do professor em relação à criança, como por exemplo, gritar, né? Além de não diminuir o comportamento inadequado, pode aumentar o comportamento, né? Propiciando que ainda, gente, a emissão de outros comportamentos inadequados que surjam, que venham a surgir, né? O antecedente, como eu expliquei para vocês, ele vem logo antes do comportamento. O comportamento é a resposta ao antecedente. E a consequência é o que ocorre logo depois desse comportamento. Esse fluxo, gente, é conhecido como ABC do behaviorismo, comportamentalismo, tá? Ou behaviorismo, como queiram. Ou seja, A de antecedente, B, comportamento ou resposta, que é o behavior, por isso que é B, e C, a consequência. Então, aqui um antecedente, por exemplo, professora deu instrução para a Juca fazer uma tarefa. Comportamento, Juca fez a lição. Consequência, professora parabenizou, professora deu parabéns e deixou o Juca brincar com a massinha. O outro exemplo, professora deu instrução para o Mateus fazer uma tarefa. Comportamento, Mateus não fez a lição. Consequência, a professora deve ensinar a Mateus que isso é errado e mostrar o comportamento adequado. Lembrando que sempre tem que ter esse feedback, gente. Sempre nós temos que mostrar para a criança, para o aluno, qual o comportamento esperado. No vídeo anterior, da aula anterior, eu falei isso para vocês, né? Algumas observações muito importantes. Nós temos que tomar muito cuidado para não reforçar os comportamentos inadequados. Dar risada de algo que a criança tenha feito de errado, pode ser um reforço desse comportamento, né? E os adequados, nós temos que fazer um reforço positivo. Quando acontecer o comportamento inadequado, nós temos que falar, mostrar, né? O que era o comportamento esperado, o que era para ser feito, para a criança entender, né? Repete-se o ensino todas as vezes que forem necessárias, gente. O ensino é exaustivo, a educação é exaustiva, pode ser, mas é assim que nós vamos conseguir, através da repetição, tá? E controla o ambiente também para evitar que os eventos do ambiente possam determinar esses problemas de comportamento ou o surgimento de comportamentos inadequados, tá? Algum barulho muito grande dentro de sala, algum tipo de gatilho que possa acontecer com essa nossa criança. As recompensas, né, por outro lado, a gente só deve entregar, oferecer para a criança ou manifestar se ela nos apresentar um comportamento esperado, um comportamento adequado, né? Porque ela vai poder aprender que precisa respeitar e cumprir a instrução regra dada, porque no caso de não, né, se ela não respeitar a regra dada do professor, o que vai acontecer? Né? Ela vai ter uma consequência negativa, tá certo? Deve-se prestar atenção para o tipo de estímulo que a criança gosta. Tem crianças que têm hiperfoco em baleia, em skate, em bola. E aí, o que nós vamos fazer? Isso tem que ser personalizado. Por isso que nós falamos tanto em PEI, tanto em plano de ensino individualizado, né? E tem outros nomes em outras instituições. Mas por isso que nós falamos que tem que ser um plano
personalizada, porque cada criança, cada indivíduo tem uma simbologia, ou um objeto, um material ou uma cor, algo que goste mais e que tem hiperfoco. Então precisa ser personalizado, né? Algumas crianças não gostam de uma recompensa afetiva, porque não gostam de ser tocadas, abraçadas. Nós precisamos respeitar esse limite da criança. Então, nós vamos procurar outro tipo de reforço para oferecer como recompensa para essa criança. O ideal é que nós descubramos, observemos o que essa criança, e tanto pela anamnese com a família também, aquela entrevista que a gente faz anteriormente com a família pode referir o que essa criança gosta mais, né? Então, nós precisamos observar e associar o que acontece, que é o comportamento, as circunstâncias em que acontece, que é o antecedente, e os resultados que esse comportamento vai produzir, que são as consequências. Então, com isso, nós conseguimos aprender duas regras essenciais. A regra 1 é que nós precisamos reforçar o comportamento adequado imediatamente depois que essa criança realizar esse comportamento, para ela entender o que é que ela fez de certo. Ficar bem claro esse comportamento adequado. E cuidado, a regra 2, para não reforçar acidentalmente comportamentos inadequados, que eu falei para vocês, como, por exemplo, dar risada de alguma coisa, né? Um sorriso, nós mostrarmos para essa criança que algo fez com que a gente desse risada. Isso vai ser um reforço positivo, a criança vai achar que ela está agradando, que ela está fazendo certo. Então, nós temos que tomar cuidado. Ou, pela exaustão, às vezes a criança ganha nossa atenção e nós acabamos cedendo, a criança vai entender isso como um reforço positivo. Nesse quadro aqui que eu coloquei para vocês, né, todos inspirados naquele manual que eu coloquei da primeira página, lembram? Né, tá lá na capa, nossa, que tá muito bem feito, por sinal. Esse quadro foi baseado também no trabalho da Kátia Ler, né, que auxilia o professor a organizar as informações. Então, como que nós podemos observar e registrar? O registro das observações é importantíssimo, porque é através deles que nós veremos o desenvolvimento da nossa criança e do nosso trabalho. Se a maneira do nosso manejo está surtindo efeito com a alteração de comportamento da criança. Então, aqui a sugestão: horário em que o comportamento ocorreu, eventos que antecederam o comportamento e eventos que sucederam o comportamento. Importante registrar, porque podem passar semanas e você não se lembrar o que ocasionou um evento, o que, né, aconteceu antes, o que antecedeu o comportamento inadequado dessa criança. Aqui, nesse quadro já preenchido, nós vamos ter o horário da ocorrência, né, o comportamento, os eventos que antecederam o comportamento e o que se seguiram ao comportamento. Então, vamos pegar um exemplo aqui. 8h05 da manhã, Gustavo fala alto em hora inconveniente. É um comportamento inadequado, né, gente? A professora lê um texto em voz alta. Foi o comportamento, foi o antecedente. Então, antes do comportamento do Gustavo falar alto numa hora inconveniente, a professora lê um texto em voz alta. O que sucedeu? O que aconteceu depois do comportamento? A professora para de ler para ouvir Gustavo falar. O que vocês acham que aconteceu, né? Vamos refletir. Às 8h15, Gustavo interrompe inconvenientemente. Vocês percebem? O aluno fez uma pergunta para o professor. O aluno interrompe a pergunta dele e permite que Gustavo fale. Vocês percebem que aqui são todos reforçadores da interrupção do Gustavo em momentos inadequados? Vocês perceberam isso? A professora interrompe a fala dela, o aluno interrompe a pergunta, todos param de fazer lição, quer dizer, a sala toda se mobiliza para isso. Se na próxima vez que Gustavo interromper, a professora deve pedir que ele espere mais um pouco, porque ele não pode falar naquele momento, né? Aí vai ser um reforçador para quê? Para que ele entenda que naquele momento ele não pode falar, mas quando ele fizer isso e atender, a professora deve elogiar, deve reforçar esse comportamento adequado que ele apresentou, né?
Gente, na maioria dos casos, o aluno, na primeira vez, ele não vai aguardar, né? Então, nós precisamos repetir. Ele vai repetir o comportamento inadequado, mas nós vamos repetir qual é o comportamento esperado novamente. Ele repete o comportamento inadequado, nós repetimos o comportamento esperado. E aí, né, em dado momento, sim, esse aluno, essa criança vai apresentar o comportamento adequado e nós vamos usar o reforçador de recompensa para esse aluno, né? O que é reforçamento que eu estou falando para vocês, né? O reforçamento é justamente o processo em que esse comportamento vai ser fortalecido por uma recompensa imediata, né? Devido à sua ocorrência. Por isso que nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós vamos reforçar do comportamento do nosso aluno. O reforçamento, ele pode ser tanto positivo, que é adicionar algo, né, devido ao resultado do comportamento que o aluno produziu, né? E também a gente tem os exemplos desse reforçamento positivo para vocês. Você se apresenta em uma peça de teatro e todos aplaudem. Você trabalha todos os dias e recebe seu salário no fim do mês. São todos reforços positivos, porque você adiciona algo devido ao comportamento positivo, né? Então, a apresentação da peça, o trabalhar o mês todo. A criança aprende a falar uma palavra. Os pais sorriem e parabenizam a criança. Ah, parabéns, ele aprendeu! E sorriem. É um reforço positivo, né? A criança espera a sua vez de falar na sala de aula e recebe o parabéns pelo seu comportamento, pelo professor. Também é um reforçamento positivo, né? Então, isso faz com que nós reforcemos, consolidemos esse comportamento adequado que a criança apresentou, né? Nesse quadro aqui, vamos ver os tipos de reforçadores, sugestões de reforçadores positivos. Quando nós falamos em reforçadores sociais, nós fazemos elogios, muito bem, parabéns, você conseguiu, nossa, que lindo o seu trabalho, bom trabalho, você conseguiu. O nosso sorriso, o aplauso, alguns adesivos, ou nos fingirmos de surpresos com algo que a criança fez. Nossa, né? Ficar surpresa, conseguiu, a criança vai ficar bem feliz desse reforçador positivo. Um beijo, né, na face, na mão, rir, né, rir, mostrar que você ficou feliz com o comportamento da criança, piscadelas para a criança, ou dar atenção para aquilo que ela está fazendo, são reforçadores sociais. Lembrando que algumas crianças não gostam de toque, não gostam de beijo, nós precisamos sim verificar qual tipo de reforçador essa criança aceita e mais gosta. Outro tipo de reforçador, outra sugestão que nós podemos oferecer para vocês, né? E esse manual, que vocês vão ver a bibliografia, as referências bibliográficas no final do nosso material aqui, dos slides, são os reforçadores com uso de atividades. Então, a criança apresentou comportamento adequado, eu vou permitir que a criança brinque de quebra-cabeça, jogos que ela goste, massinha, modelagem, jogo da memória, né? Encher as bochechas de ar e deixar a criança apertar, é interessante também, as crianças amam isso, né? Isso aqui. Jogos de tabuleiro, brincar de esconde-esconde, pega-pega, dançar, para criança que gosta também, gente, sempre lembrar isso. Tem criança que não gosta de som, não gosta de barulho, então, ou não gosta de toque. Então, tudo a gente tem que saber qual que é o reforçador adequado para aquela criança, né? Fazer bolinhas de sabão, eles ficam encantados, gostam muito, ou caminhar, fazer um passeio, né? Pela escola, com alguém, com um colega, ou com um grupo, com vocês todos. Outra sugestão de reforçador positivo é o com uso de brinquedos e brindes. E aí, nós podemos ter um álbum de figurinhas na sala, se ele gostar, e vamos colando, vamos entregando as figurinhas para que ele vá completando esse álbum. Podemos usar livros, se a criança gostar de ler, folhear, ver imagens, né? Flores, um colar, pulseira, adesivo, massinha, bola, brinquedos, aquilo que agrade a criança,
Vocês estão vendo que eu estou repetindo a cada momento isso, né? Outra sugestão de reforçador positivo são os reforçadores com uso de contato físico, que aí fiquem atentos, tem criança que adora dar um abraço, nos apertam, gostam de se sentir acolhidas e outras repelem, outras crianças não gostam, se afastam. Mas esses reforçadores com uso de contato físico são um abraço, sempre respeitoso, com afastamento adequado, mas que a criança se sinta acolhida. Fazer um pouquinho de cócegas, né? Claro, não fazer a criança perder o ar, perder o fôlego, mas a criança perceber que agradou aquilo que ela fez, agradou você. Beijar a criança, bater as mãos, sempre tomando o cuidado e o respeito necessários, né? Gente, os reforçamentos positivos, eles são imprescindíveis. Se você não reforçar o comportamento que a criança apresentou que você esperava, a criança não vai saber. Muitos adultos precisam de reforçadores para fazerem suas atividades, não é mesmo? Você não gosta que seu coordenador ou sua diretora elogiem seu trabalho? Ou falem, olha, como foi bom você ter feito isso aqui? Todas as pessoas precisam de feedback, sobretudo as nossas crianças, né, dentro desse transtorno do espectro do autismo, para que elas entendam, internalizem esse reforço que você está oferecendo para elas, né? Bom, que regras que nós precisamos seguir para que reforcemos esses comportamentos adequados de forma positiva? Primeiro, escolha o comportamento que você quer reforçar. Reforce algo específico, gente. Não pode ser algo que a criança não entenda o que você está reforçando. Precisa ser bem específico, né? Para quê? Para ficar claro que quando você estiver reforçando aquilo, a criança entender que ela está ganhando um elogio, que merece um parabéns. Ela tem que entender que foi aquilo que ela realizou naquele momento, por isso que precisa ser de imediato, para que a criança entenda qual foi a atividade, qual foi o comportamento dela que surtiu esse efeito em você, né? Então, por exemplo, Zequinha guardou material na mochila. Ao reforçar esse comportamento, você deve descrever o comportamento. Então, fala para o Zequinha. Muito bem, Zequinha, você arrumou o seu material. Parabéns, porque você está descrevendo e o Zequinha vai entender que esse parabéns está relacionado ao comportamento dele de arrumar o material. O segundo, né, a segunda regra do reforço positivo, que eu falei para vocês, tem que ser de imediato. Não adianta uma hora depois, no dia seguinte, nossa, Zequinha, que bom que ontem você arrumou sua mala. Não, tem que ser de imediato, né? Ai, você está calmo hoje, parabéns. Nossa, eu adoro quando você fica sentadinho na sua cadeira, né? Então é importantíssimo que o reforço aconteça de imediato. Essa é a segunda regra, né? A terceira regra é que nós fiquemos atentos quais os reforçadores positivos que a criança gosta. Se a criança não gosta de ser abraçada, não vai ser um reforço positivo eu dar um beijo ou um abraço nela. Pelo contrário, ela vai ter aversão. Então, nós não vamos conseguir reforçar esse comportamento dela. A quarta regra, a voz tem que ser adequada com a mensagem. Eu não posso, por exemplo, estar elogiando e manter um tom de chamando atenção, de gritando, um tom grave, um tom alto, um tom agudo demais. Então, assim, a voz, o tom de voz, a expressão nossa, facial, corporal, ela tem que estar de acordo com aquilo que eu estou falando para o nosso aluno. Na quinta, vamos variar as frases, né? Se nós utilizarmos sempre a mesma frase inúmeras vezes para elogiar o aluno, não vai surtir efeito também, tá? Não vai surtir efeito. É como medicação que você usa demais e acaba o corpo se adaptando à medicação e não funcionando. É a mesma coisa, tá? Então, nós precisamos variar a nossa linguagem, o nosso vocabulário. Muito bem, ótimo trabalho, gostei de ver, né? Vão treinando, nós precisamos treinar. A sexta regra, associe recompensa com elogios. Isso vai fazer com que os seus elogios sejam poderosos como recompensa, né? A recompensa com o elogio, a criança vai entender que a recompensa dela está alinhada ao elogio. Na sétima regra,
gente, não precisa aguardar o inesperado, o incansável, o inatingível que a criança faça. Nós precisamos aprender a celebrar pequenas conquistas. Às vezes, aquilo que é pequeno para nós é muito grande para a conquista da criança. Então, pequenas atitudes que poderiam, ao nosso ver, ser pequenas, nós precisamos reforçar para que essa criança entenda e fique contente também e reforce esses comportamentos nela para que ela cada vez mais queira chamar sua atenção de forma positiva. A oitava regra, preste bastante atenção, porque o reforçamento positivo pode sim ajudar a criança a aprender comportamentos adequados, mas qual é o cuidado que nós temos que ter, que eu falei logo lá no início? Que nós podemos reforçar comportamentos inadequados, né? Como, por exemplo, o Zequinha fica chamando você o tempo todo e você diz para ele esperar, mas ele continua chamando. Você pede mais uma vez espere, diz que está ocupada, que logo que acabar a lição do quadro você vai conversar com ele. Ele não desiste e vai à sua carteira. Quais as chances do Zequinha esperar por você nos próximos dias? Será que a minha resposta eu estou reforçando para que ele tenha esse comportamento? A nona, a criança só deve ter acesso ao reforçador se cumprir o objetivo. Gente, a criança não vai ter recompensa por exaustão nossa. Ai, cansei, tá me chamando, ai, não aguento mais. Deixa eu dar o joguinho aqui, assim ele me deixa em paz. Não é assim que funciona, né? Vamos supor que o Zequinha, o mesmo Zequinha, né, ame brincar com massinha. Mas você deixa o Zequinha brincar com massinha em qualquer momento, porque ele gosta, né? Se ele não fez a atividade que você pediu, que você solicitou, ele brinca também. Então, como é que você quer que a criança entenda que é um reforço positivo se a massinha ele consegue, no tempo, se comportando de forma adequada ou não fazendo as atividades que você solicita, tendo um comportamento disruptivo, né? Então, assim, a recompensa, o reforçador precisa estar ligado diretamente com o cumprimento do objetivo que você colocou. Na 10ª regra, nós temos que reforçar os comportamentos adequados, mas também, quando os inadequados não acontecem, nós temos que elogiar. Vocês concordam? Eu falei isso lá no sedentário que engorda, que eu falei, é um comportamento. A ausência de comportamento é um comportamento. Ou seja, a criança que não está mais gritando, que está sentando na carteira ao invés de ficar em pé, andando a sala toda, nós precisamos também reforçar que ela está tendo um comportamento adequado agora. É importante para que a criança entenda que aquilo que ela está deixando de fazer, né, está alterando um comportamento para o comportamento adequado. Entenderam? Até agora estamos indo bem. Eu agradeço a atenção de vocês. Coloquei para vocês as referências. Na capa, no início, nós temos os autores. Aqui tem as referências também, né? Do manual que nós utilizamos. E nós vamos falar agora, nessa segunda parte da nossa aula, sobre os tipos de comportamento inadequado, de maior prevalência em crianças e adolescentes com transtorno do espectro do autismo, né? Então, alguns comportamentos, eles vêm como flapping, né, aquele balançar, muito conhecido, né, entre os autistas, mas não é condição sine qua non, ou seja, não é toda criança dentro do espectro do autismo que vai apresentar esse flapping, né? E outras estereotipias, né, com comportamentos agressivos e às vezes autoagressivos de se machucarem, né, são problemas comportamentais que aparecem nessas crianças dentro do espectro do autismo, né? Muitos desses comportamentos nas aulas anteriores eu já falei para vocês que era ou para chamar atenção, ou evitamento, ou fuga, né, dessa criança para que ela pudesse chamar a sua atenção. O que é um comportamento de fuga? Vamos lembrar. Quando você apresenta, né, uma atividade e a criança vê a professora segurando a massinha, pede para a professora entregar para ela.
pois ela quer brincar com a massinha. A professora diz que só vai entregar se ela fizer atividade, e a criança começar a berrar. Aí, se a professora der a massinha para a criança, pronto. Nós entramos naquele reforçamento do comportamento inadequado disruptivo, porque ela recebeu mesmo tendo um comportamento inadequado, a criança acabou recebendo, né? E como é que nós vamos utilizar as estratégias de reforçamento nos casos dos comportamentos inadequados e indesejáveis, né? Nós temos alguns tipos de reforçamento. O DRL, o reforçamento diferencial de resposta limitado, significa que o comportamento, quando é disruptivo, né, da criança, se nós conseguimos tolerar, né, algumas vezes, ou se a frequência é baixa, nós podemos considerar como tolerável. Ou seja, aqui o exemplo do Matheus, uma criança que grita muito em sala de aula e a professora não está conseguindo diminuir ou extinguir esse comportamento, né? Em todas as aulas, o Matheus grita pelo menos umas 10 vezes. E a professora queria que esse comportamento não ocorresse, mas ela não quis impor a Matheus um nível de exigência exagerado. Então, o que ela fez? Ela avisou Matheus, estipulou que ele poderia brincar com o seu brinquedo preferido, se ele ficasse pelo menos, né, em 3, 2 ou 0 comportamentos de gritar durante uma aula. O que nós fizemos? Limitamos. Olha, a criança não vai conseguir ficar a aula toda, 4 aulas, 3 horas, sem gritar. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos limitar o tempo e vamos combinar com essa criança. Olha, nós estamos estipulando para você, Matheus, estou estipulando para você, você vai ganhar sim, né, o brinquedo, uma massinha, o que essa criança, né, entende como reforçamento, como recompensa, dentro desse período, desses 50 minutos. Se você conseguir ficar sem gritar, por quê? Porque você vai aumentando depois, gradualmente, porque a criança não vai conseguir eliminar, extinguir esse comportamento durante as 3, 4 horas, mas você consegue fazer. Se for dentro de 1 hora, 2 horas, 3 horas, e aí você vai conseguindo fazer, né, esse tipo de reforçamento. O DRO, reforçamento diferencial de resposta 0. Aí 0, gente, né, significa o quê? Identificar o comportamento disruptivo que a criança tem, né? E reforçar a criança quando esse comportamento não ocorrer dentro de um período, né? Primeiro, nós precisamos saber qual comportamento. A gente tem que ser comportamento por comportamento para a gente conseguir extinguir, né? Depois, quanto tempo que a criança não vai emitir esse comportamento indesejado, inadequado, né? Então, vamos supor que o Caio levantou muito na sala de aula. Aí a professora falou, ó, 10 minutos sentado. Se ele conseguir ficar 10 minutos sentado, né, e aumentar para 20 e assim por diante, né, a gente consegue extinguir esse comportamento que eu expliquei no anterior para vocês, que é de resposta limitada, tá? A resposta, gente, tem a diferença, por quê? Porque a criança emitiu a partir de uma ação, uma atitude, né, da professora, né? Desde que possa ser tolerado também, né? Aí no reforçamento diferencial de resposta 0, a gente vai colocando para a criança 10 minutos, vai aumentando, né? Porque ele é muito eficaz quando a criança está apresentando comportamento disruptivo. Não comecem por o dia inteiro a criança se apresentar um comportamento inadequado. Não. Vamos por períodos que essa criança consiga nos atender, consiga ir aos poucos extinguindo, né, ao longo do dia. O DRI, reforçamento diferencial de resposta incompatível, né? O que acontece? Você deve, né, na verdade, possibilitar que a criança emita algum comportamento que seja incompatível em relação a um comportamento inadequado. Mas, professor, Paula, eu não estou entendendo, o que é isso? Eu vou dar um exemplo para vocês, o exemplo desse mesmo manual.
Se você está tentando reduzir o comportamento do Pedro, de ficar caminhando na sala, né? Aqui Pedro, tem o Pedro e Ricardo, mas vamos usar aqui Pedro, né? Caminhar na sala de aula, você vai reforçá-lo quando ele estiver sentado, já que estar sentado em pé ao mesmo tempo é impossível. Então, entenderam? Ainda melhor reforçar a realização de atividades escolares. Então, o que, que é isso? Quando a criança está se portando da maneira que é esperada, né? Você vai elogiar, né? Se é isso que você está tentando reduzir. Não lembre a criança do comportamento indesejado e inadequado. Em algum momento eu já falei nas aulas anteriores para vocês também, ou para quem está assistindo essa aula, eu vou falar que quando você chama atenção de um erro ou um comportamento disruptivo ou algum erro que a criança cometeu, você acaba evidenciando, enaltecendo, né? Tem uma fala, gente, que é tudo que você foca expande, né? E o que, que é isso? Se você focar no erro, focar no comportamento disruptivo, olha, você não para de ficar em pé, você só fica em pé, você é assim mesmo. Você está evidenciando, você está colocando foco nesse comportamento inadequado. Ele tende a ter um reforço e aumentar, ou, pior ainda, elaborar outros comportamentos inadequados, né? Ao contrário de você reforçar um comportamento adequado e esperado, né? Nós não podemos falar assim, parabéns, você não bateu no Ricardo, como tá aqui, nesse exemplo. Não, você vai evidenciar o não bateu no Ricardo? Não. Nossa, parabéns que você não levantou da cadeira, né? Então, recompensar apenas os comportamentos adequados. Isso a gente precisa tomar muito cuidado, mas é um exercício que nós vamos fazer, tá bom? Não se preocupem, ninguém nasceu sabendo e vocês estão tendo essa informação agora. Eu espero que seja valiosa para vocês, para o dia a dia de vocês, tá bom? Já no reforçamento diferencial de resposta alternativo, DRA, né, nós podemos chamar também de substituição apropriada. Vamos selecionar aquele comportamento que nós queremos extinguir, que queremos eliminar. Em seguida, qual o comportamento que nós queremos reforçar? Então, resposta alternativa, o que, que é? Substituir, né? Eu vou substituir esse comportamento inapropriado, inadequado. Qual que é o comportamento que eu quero eliminar? Esse. Eu quero substituir por qual? Então, vamos ver exemplos que nós temos aqui. A criança belisca os coleguinhas é reforçada quando usa massinha de modelar, uma atividade apropriada para beliscar. Crianças que batem outras crianças são reforçadas quando dão socos em um boneco inflável. Então, o que que diz aqui, gente? Você não vai colocar a criança que beliscando algo, ou criança que bate em alguém para socar um boneco. Você reforça esse comportamento, vocês concordam comigo? Se nós pensarmos, né? Se nós pensarmos bem, acabamos reforçando esse comportamento agressivo. Aí, como que eu posso eliminar, como é que eu posso extinguir, né? Bom, nós vamos conseguir isso de uma forma mais eficaz quando nós apresentamos para a criança qual o comportamento que é esperado. O que nós esperamos que ela apresente, né? Então, lá em cima, quando eu falei da massinha e do boneco, não é apresentado para a criança qual o comportamento que ela deve apresentar. Não, ao contrário, nós entregamos uma atividade para ela realizar, para substituir o que ela está fazendo numa pessoa, num objeto. Então, nós precisamos o quê? Alterar esse comportamento com um comportamento esperado, tá bom? E aí, gente, voltando aqui, talvez vocês perguntem, mas o que é esperado, né? A criança precisa entender que não é certo, né? Beliscar os coleguinhas. Então, no momento que ela estiver conversando, estiver perto, estiver realizando alguma atividade, reforçar isso e mostrar para a criança o que não é adequado,
tá? Então, assim, não ficar premiando essa criança que tá tendo esse tipo de... Porque às vezes a massinha para a criança, que tá beliscando outra, é um reforçamento. A criança gosta de massinha, ela vai ficar e gosta de beliscar, ela vai ficar beliscando a massinha. Então, nós temos que pensar em tudo que não seja um reforçamento para os comportamentos inadequados, né? Bom, as nossas instruções, gente, as instruções, elas têm que ser claras, objetivas, curtas. Elas não podem ser com 3, 4 ações ao mesmo tempo. Eu tenho certeza que muitos de nós que estamos aqui, tanto eu que estou conversando com vocês, quanto quem está me assistindo agora, que também não consegue realizar 4, 5 atividades se a pessoa falar direto, olha, abre o caderno, copie, faça, aconteça, pesquise, tal autor, referência tal, norma da BNT. Não é verdade? Então, o que nós precisamos fazer com os nossos alunos dentro desse espectro do autismo, né? Nós precisamos utilizar de instruções claras, diretas, objetivas, de preferência curtas e simples para cada tarefa. Então, se você tem uma tarefa complexa, divida a tarefa em partes e vá dando as suas instruções aos poucos, por partes, né? Como ensinar uma música para criança, a letra e o tom para cantar, mais ou menos assim, tá? Por exemplo, a professora diz aos alunos: abram um caderno, copiem o que estou escrevendo na lousa, leiam o enunciado e realizem as seguintes questões. Gente, ainda tem as questões. Crianças em desenvolvimento típico podem não apresentar problemas para entender, mas mesmo assim, gente, mesmo com um desenvolvimento típico, tem crianças que elas têm um pouco mais de dificuldade também, não é verdade? Então, nós precisamos tomar cuidado de colocarmos 5, 6, 4, muitas orientações numa frase só, num momento só para os nossos alunos, tá? Todos os nossos alunos. Uma criança com autismo pode ainda estar tentando entender a primeira ou a segunda parte da instrução que a professora está falando, né? E não conseguindo realizar o que foi solicitado, obviamente, né? Então, é importante que sejam divididas as instruções por partes, tá? Para que todas as crianças consigam entender o que você está solicitando. Estímulos visuais, né? Utilize cartazes, figuras para orientar as crianças, né, em relação às tarefas que elas precisam fazer, né? Porque no momento que elas olham para aquele cartaz, elas vão lembrar o que elas precisam organizar, se elas precisam permanecer sentadas, né? Esse estímulo visual é muito importante, as crianças gostam muito, agrada muito aos alunos, né? Ensino de comportamento de obediência e regras. É o que nós chamamos dos combinados, né? Com crianças de desenvolvimento atípico, como nesse caso que nós estamos tratando agora, né? De crianças dentro do transtorno do espectro do autista, nós temos também, as crianças vão entender regras. Não, as crianças não, às vezes o professor, os pais, acham, não vai entender, ai, não pode falar, aqui não vai entender. Não, pode sim, deve fazer os combinados, deve entender as regras. Claro que regras não tão complexas, aumentando ao longo do tempo, mas sim, as crianças entendem instruções e regras, né? E muitas vezes os pais e os profissionais acreditam que essa criança com transtorno de espectro do autismo não entenda regras, não consiga realizar, né? Mas nós temos que treinar essas crianças para o cumprimento dessas regras, né? Por exemplo, dá um exemplo aqui de uma criança, do Marcos, né? O Marcos, ele frequentava a sala de aula do ensino regular. Interrompia a professora a todo momento, falando alto, gritando, pegando giz, né, da mão da professora para desenhar, atrapalhando toda a sala, né? O que aconteceu, né? O Marcos, com transtorno de espectro do autismo, né, a professora deixava ele fazer tudo o que ele quisesse, né? E as outras crianças entendiam assim, porque a professora tinha passado isso também. Então vamos ser condescendentes, porque, né? Porque o Marcos. E aí o que a professora deve fazer, né? Começar a orientar tanto a sala quanto essa criança de obedecer às regras. Por quê? Porque o Marcos, depois disso, ele começou a entender as normas e regras e começou
a alterar os comportamentos disruptivos inadequados. Então, em resumo aqui, gente, as crianças dentro do transtorno do espectro do autismo, sim, as crianças, elas têm que ser treinadas e orientadas para seguir as rotinas e as regras, é muito importante. Ensino de comportamentos de solicitação. Às vezes a criança até, ela não sabe pedir ajuda, né? Às vezes agarrando a roupa, nossa roupa, não é verdade? O cabelo, né, muitas vezes. Então, é muito importante que nós ensinemos essa criança, tanto a verbal quanto a não verbal, quais são os comportamentos adequados que elas precisam apresentar para que elas tenham aquilo que elas desejam, né? Então, por exemplo, quando o Marcos queria borracha ou lápis, ele levantava da cadeira e pegava do colega, da mesa do colega, né? Por quê? Mais próximo, sem pedir, ele precisava, já levantava. Aí a professora ensinou o que o Marcos precisaria alterar esse comportamento. Ela falou, olha, não é assim que você tem que fazer, que é do colega, você precisa fazer o quê? Antes de você pegar, você tem que pedir para o seu colega, né? Pedir emprestado, porque isso pertence ao seu colega. E aí, o que acontece? Com os colegas também entendendo que esse reforço precisa ser feito, toda vez que essa criança ia pedir, ele acabava solicitando, pedindo o uso antes de pegar, imediatamente. Depois nós temos o estímulo ao desenvolvimento da autonomia e da independência. Esse é um ponto também crucial, muito importante, porque fora, gente, o conteúdo curricular, fora tudo aquilo que nós desejamos que o nosso aluno aprenda, interiorize, nós precisamos pensar na autonomia desse indivíduo. Nós precisamos pensar na independência desse indivíduo. Então, o treinar essa pessoa para que ela tenha autonomia, que ela possa levar o seu alimento à boca, que ela possa ou fazer escovação com menos ajuda, menos nível de suporte, que a criança cada dia precise de menos suporte, que ela tenha mais autonomia para comer e realizar outras atividades de vida diárias, não é? Controle de estímulos antecedentes e consequentes para facilitar a emissão dos comportamentos adequados. Então, lembram que eu falei que nós temos o ABC? Nós temos o antecedente, tem o comportamento e tem a consequência. Então, o professor ou os pais, a pessoa, né, o cuidador, precisa conhecer e manejar os acontecimentos que antecedem, né, o comportamento. Para quê? Justamente para que desencadeie num comportamento esperado e adequado. Então, assim, imediatamente, gente, como consequência do comportamento adequado, o que nós vamos fazer mesmo? Hein? Um reforçamento, uma recompensa pelo comportamento, desempenho positivo dessa criança, não é? Depois nós temos o uso de avaliação da funcionalidade do comportamento. Sempre, toda vez que um comportamento inadequado vier a acontecer, é importante que nós façamos o quê? A observação, para que a gente possa entender, analisar qual a função desse comportamento. Por que esse comportamento aconteceu? Lembra? O que quer chamar minha atenção? É uma fuga? O que essa criança deseja com esse comportamento? É evitamento? Né? Para quê? Para que nós possamos evitar que esse comportamento venha a ocorrer novamente. Se for necessário, modificar o ambiente, né? O que for necessário para que a gente evite esse comportamento, nós precisamos fazer, tá? E propiciar, oportunizar para o nosso aluno um ambiente mais adequado e seguro para ele. Utilização de reforço positivo para modificação de comportamento. Os elogios, as recompensas, os agrados, sempre após o comportamento adequado. Lembrando que tem que ser uma recompensa que a criança goste. Figurinha no álbum, um brinquedo, tem que ser algo que a criança goste, seja significativo para ela. 9. Na presença de comportamentos inadequados, é necessário fornecer feedback. Gente, feedback é algo super necessário para todas as pessoas, né? Muitas pessoas são literais, outras podem não entender se o que elas causaram com o comportamento delas foi adequado ou não. E nós precisamos sinalizar para a nossa criança
dentro desse espectro, dentro do transtorno do espectro do autismo também, né? Então, nós precisamos ensinar para a criança o que pode fazer. Olha, nossa, que legal que você fez isso, o que é o parabéns, e o que ela não deve fazer, o que não pode fazer, o que me deixou triste, isso que você fez, né? Isso também a gente não usa, a gente fala, nossa, me deixou triste você ter levantado da cadeira sem ter pedido. Você tem que falar, a gente não pode deixar genericamente, tá bom? Como eu falei, isso, não. A gente tem que sinalizar para a criança qual é o comportamento inadequado e qual o comportamento esperado. É muito importante para que a criança possa entender muito bem. 10. Alunos com TEA que têm deficiência intelectual, são DI, né? Precisam de currículos adaptados. Nesses currículos, né, preparados, eles têm que estar alinhados, né, ao manejo comportamental para que eles consigam atingir as metas que a gente coloca, né, através do PPP, através do plano de aula, através do PEI elaborado para ele, né, e nesses currículos adaptados é importantíssimo, né, as palavras escritas, a forma auditiva, as falas e as gestuais, as físicas, né. Vamos ver algumas recomendações nesses quadros aqui para vocês? Tipo de déficit: humor oscilante e dificuldade de relacionamentos. Afeta a interação social, sim, né? Como que isso afeta? A criança tenta ser engraçada ou chamar a atenção na sala de aula. O que nós vamos fazer? Ensine que brincadeiras têm hora e lugar. Ensine o aluno a seguir regras. Por isso que estabelecer normas e regras é tão importante. Não apresenta contato visual e apresenta prejuízo na atenção. Não observa a interação social entre os outros, não processa, não entende as mensagens que os outros mostram, né? Apresenta pouco contato visual. Como é que isso afeta o funcionamento da sala de aula? Não processa o significado das mensagens verbais, não consegue entender, né? Não consegue fazer a previsão dos planos, as consequências, não consegue prever as consequências. Pobre contato visual, obviamente diminui a comunicação, apresenta dificuldade para uma convivência em grupo, porque precisa de instruções mais personalizadas, mais diretas para ela. Mas o que nós podemos fazer? Lembra que eu falei para parcelar, fragmentar as instruções? Né? As instruções elas devem ser dadas em pequenas partes, né? Para que a criança consiga acompanhar, né? Use estratégias visuais, coloque figuras, gravuras, para que a criança fique atenta, né? Que chame a atenção da criança, que ela goste. Ensine como usar os olhos e o corpo para ouvir, para que ela comece a ter essa percepção audiovisual, sensorial, trabalhar a parte áudio, sensório-motora da criança, visomotora da criança, né? Dificuldade de entender o todo, como é que isso afeta. Ela não consegue entender o que as pessoas estão conversando. A criança com DI pode não se atentar ao assunto que está sendo tratado. Como que isso vai afetar, né? A criança fica presa a detalhes e ela perde o tema, o conceito do tema. Ela pega um detalhe da conversa. Ao escrever ou ler, alguns aspectos essenciais da escrita ela pode perder também, né? O que fazer? Fragmente as informações, né? Utilize a parte visual também, né? Para a criança ter como visualizar. Fragmente as informações e conceitos, ajude o aluno a encaixá-los no todo. Então, aqui onde que entra isso aqui que eu falei, né? Então, aqui, ajuda essa criança a construir o todo. E ensine como que essa criança pode entender a ideia principal, a ideia do todo, né? A dificuldade em abstração, em inferência, como é que isso afeta? Bom, a criança às vezes não consegue entender o significado de alguma palavra, né? E ela apresenta limitações para interpretação dos textos, dos livros, das histórias, dos contos, ou mesmo da conversação, mesmo da conversa. A criança é muito literal nas comunicações e nas interpretações. Então, o que você disse é o que é, e não o que você tentou dizer. Então, assim, a criança não entende que não seja de forma literal mesmo. O que fazer?
ter a consciência de que esses alunos poderão apresentar respostas esquisitas quando não conseguem interpretar, né? Porque se não interpretou, não entendeu, gente, como é que vai ter uma resposta adequada àquilo que eu perguntei? Porque não teve a interpretação mesmo. Trabalhe o entendimento e a interpretação do aluno com relação aos colegas, com historinhas, estímulos visuais. Apresente um quadro com o nome e a representação ilustrativa de emoções. Uma dica bastante utilizada, né, na educação infantil, que eu oriento os professores, são os emojis, né? São os emojis e a criança entrando na sala, ela pode pegar o emoji correspondente a como ela está naquele dia. Então, é bem bacana de utilizar, as crianças gostam muito, né? É lúdico e representa a emoção dessa criança. Nossa, dá muita brincadeira isso de emoji, muita brincadeira. Pobre compreensão acerca dos outros, teoria da mente. Como que isso afeta? Bom, a empatia a criança não consegue ser empática, ela não consegue ter uma visão como do outro. Isso, gente, a gente tem que prestar muita atenção e realmente acontece, né? Essa dificuldade de entender, compreender textos vem daí também, né? De se comportar na sala de aula, ela não pensa nos outros colegas, não consegue trabalhar em grupo também não, né? Mas o que nós podemos fazer? Bom, vamos estimular o aluno a entender o conceito de se colocar no lugar do outro. É um exercício, né? A BNCC, ela propõe para nós trabalharmos competências socioemocionais, competências socioafetivas na educação infantil. Nós podemos nos inspirar dali, não é mesmo? Trabalhar a inteligência emocional dessa criança. Entenda que existirão muitas dificuldades de compreensão de interpretação por causa deste déficit, né? Nós temos que entender que o déficit leva a dificuldades, né? Então, nós precisamos dar um apoio para esse aluno conseguir realizar e para o seu desenvolvimento. Sempre ajudar a gente com estímulos visuais, tá? Pobre iniciação de comunicação ação. Como isso afeta? A criança não inicia interação apropriada, não começa a trabalhar em uma atividade. Como que afeta? Bom, a criança não pede ajuda, enquanto os alunos fazem e cumprem, a criança não nem realizou, né, não fez o que foi pedido e nem conversou com você, pediu para você explicar. Em grupo, a criança não vai interagir, não vai conseguir interagir. O que eu posso fazer, professor? O que o professor pode fazer? Ensinar uma resposta clara de iniciação. Recompensa e sucessos. Recompensa sempre, o reforço, né? Na iniciação de comunicação ou ação, né, a criança não começa a trabalhar numa atividade ainda, ajudar o aluno a ter acesso a novas informações e novos comportamentos. Demonstre que a criança, quando diz uma palavra inteira, né, de forma clara, ela consegue mais rapidamente o que ela quer, do que quando faz gestos ou diz outras palavras que não estão relacionadas com aquilo que ela quer. Se ela perceber que ela consegue o que ela deseja, se ela se expressar, aí eu vou dar um exemplo para vocês. Muitas crianças demoram a falar, mesmo não estando dentro do espectro do autismo ou outros transtornos, porque os pais atendem imediatamente na hora que a criança aponta um objeto que ela deseja. Seja água, a criança aponta a mãe, é água, não, você quer sair? Você quer a bola? Então a criança não precisa expressar a linguagem, não é mesmo? Então, nesse caso, é da mesma forma. Nós vamos fazer com que essa criança entenda que ela vai conseguir de forma mais rápida e exata o que ela deseja se ela se manifestar, se ela verbalizar de forma adequada. Se for uma criança não verbal, você vai tentando esse trabalho, mas é óbvio que vocês vão poder utilizar com gestos até ela conseguir verbalizar, né, gente? É uma questão de sequenciar, né? Combine o interesse da criança com a atividade. Então, faça cartazes com nome, desenho, figura. Deixa que a criança escolha, né? Qual que ela quer realizar, né? Dê um apoio se ela precisar, né, na escolha, né? Realize as atividades juntas, porque quando a criança está motivada, né, ela tende a dizer e realizar o que foi esperado, né? Essas informações todas, gente, contidas aqui, elas foram baseadas em evidências científicas, tá? Em trabalhos científicos, e as referências utilizadas estão aqui para que vocês possam
fazer a leitura, pesquisar, ler mais um pouquinho através do que foi colocado para vocês. E mais uma vez eu agradeço aqui também aos autores, né, que nós colocamos aqui a autoria, né, na capa dos nossos slides, tá bom? Até breve a todos vocês, eu espero que tenha ajudado nesse manejo e no desenvolvimento de todos os alunos de vocês.